A arte de contar histórias é talvez o que melhor nos distingue das outras espécies. Como produto de nossa imaginação, as histórias que inventamos e preservamos ao longo das gerações se devem a um impulso que certamente precedeu o nascimento da fala. Antes que a voz fosse uma ferramenta bem desenvolvida, o corpo daria conta de produzir outras marcas no espaço, e em todo movimento desempenhado por um indivíduo diante dos olhos de outro, conteria em si o início de uma história, clamada em cada mínimo e silencioso testemunho. Quando será que esse silêncio, entrecortado por grunhidos e pelos sons de outros animais, deu lugar aos sons inteligíveis da fala? Quando será que no vazio do pensamento vislumbramos designações para aquilo que os olhos enxergavam? É uma das questões mais intrigantes da ciência. O fato é que a expressão de algo que está silenciado internamente antecede a capacidade da articulação da fala. E são as nossas variadas formas de expressão que nos permitem sobreviver à passagem do tempo e evocar no futuro um passado contínuo. O início da comunicação, por meio da fala ou do silêncio, ou seja, quando determinadas imagens puderam ser usadas por um indivíduo e não apenas compreendidas por outro, mas convencionadas e reutilizadas dali em diante para determinada compreensão, isso marca o início das narrativas, das trocas de informações que resguardavam um exercício de poder, poder comunicativo, capaz de fazer surgir rituais e depois o conceito de conhecimento e de verdade. As primeiras verdades subjetivas podiam ser absolutas. Para se enraizar o significado de um eclipse, por exemplo, bastava que uma história fosse criada e sobrevivesse nas gerações seguintes. Conhecer e aceitar essas histórias era um acesso a uma ideia de conhecimento, suficiente para que alguém pudesse se sentir pertencente ao seu grupo, em harmonia com os mistérios de tudo aquilo que se manifestava ao redor. É possível suspeitarmos que a capacidade biológica para algum tipo de imaginação semelhante à nossa date dos humanos mais rudimentares. Mesmo neles, o inconsciente estaria ativo, produzindo imagens nos sonhos, imagens demandando representações, junto àquelas outras imagens vistas pelo olhar do consciente. Toda a linguagem é fruto desse assombro com o mundo, uma relação tanto exterior quanto interior. As interrogações que nasceram dessa relação buscaram resposta ao longo de todo o caminho de nossa evolução, e ainda hoje estão conosco, de alguma forma, por trás do véu das palavras. As imagens estavam lá, antes mesmo das palavras. Inventamos as palavras para representarem as imagens, sensoriais ou físicas. Por isso, se entendermos a literatura apenas como a arte da palavra, enxergaremos apenas sua aparência. Em essência, só há literatura porque imaginamos. E se imaginamos desde os primórdios, a literatura já estava lá, à espera da manifestação que a executasse da maneira mais funcional. Ela esteve na voz que cantou os versos que não podiam ser escritos. Esteve também nos desenhos das pedras, antes de encontrar os desenhos das letras no papel. Talvez por isso a literatura seja a primeira e a última das artes, a guiar todas as outras tentativas de compreensão do que é viver e de como devemos viver. O que muda é o suporte usado e a importância que damos a cada uma dessas tentativas. A literatura religiosa de cada cultura só é sagrada aos seus fiéis porque é revestida da ideia de que não está errada, de que não pode ser contestada. Assim como a literatura científica é sagrada aos cientistas porque está justamente aberta ao erro, à contestação e ao aprimoramento. Essas literaturas lutam por um encontro com a verdade, buscam explicar o mundo. Mas a literatura primeira, aquela que diz respeito ao nosso honesto espanto com a falta de respostas para as questões mais íntimas da existência, essa literatura não busca uma verdade,
Ela busca uma alternativa para a ausência das respostas. É como a arte de que fala Goulart. A arte que inventamos porque a vida não basta. Eu tenho uma visão um pouco diferente da arte com relação a outros escritores e críticos e tal. Costumam dizer que a arte revela a realidade. Eu acho que a arte inventa a realidade, entendeu? A Noite Estrelada do Van Gogh só existe na tela do Van Gogh. Então é uma noite a mais, que só existe ali. Então, os poemas de Fernando Pessoa, de Drummond, de João Cabral, eles são acréscimos à vida, eles não existiam antes. Então, você lê um poema desse e decora, aumentou um pouquinho a tua vida. Reconhecer que a vida não basta é um passo que pode parecer perigoso aos que se apegam ao sagrado, pois o sagrado dá promessas capazes de apagar qualquer ausência. Se o benefício da razão é sagrado, não só a produção científica, como também a essência do pensamento crítico e livre, resta nos perguntarmos: qual é o lugar que demos aos deuses? E o que esse lugar tem a nos dizer sobre nós mesmos? A maioria das religiões professa o sagrado como algo superior, distante de nós e incompatível com o que há de inato nas práticas humanas. É em recusa a essa ideia de sagrado que se posiciona o Siddhartha de Hermann Hesse. Ele não se satisfaz com nenhuma promessa. O que ele percebe é o silêncio. Ele honestamente reconhece uma ausência e percebe que apagá-la com alguma promessa o afastará do que ela pode trazer de melhor. O Siddhartha inventado pelo autor alemão vive na mesma época de Siddhartha Gautama, o Buda, e com ele inclusive chega a cruzar o caminho. Aqui, Siddhartha é filho de um sacerdote, um Brahmane. E assim como o Buda, Siddhartha nasceu e cresceu cercado por todos os cuidados e regalias. Embora tenha tido o privilégio de receber a educação dos melhores professores, sente que não conseguiu receber deles o que há de mais importante para aprender na vida. Ele ousa questionar também as certezas que lhe deram sobre os desígnios divinos. Ele segue os costumes sagrados de purificação, os ritos de lavagem necessários para se santificar a alma, e domina a técnica da meditação, que é quando consegue se sentir em conexão com o Atman, que em sânscrito significa tanto a alma individual quanto a alma do universo, a parte de um todo, e o todo na parte. Mas nada disso acalma seu espírito. Na verdade, tudo isso lhe parece um obstáculo. Siddhartha começava a abrigar em suas entranhas o descontentamento. As abluções, por proveitosas que fossem, eram apenas água, não tiravam dele o pecado. Não curavam a sede do espírito, não aliviavam a angústia do coração. Excelentes eram os sacrifícios e as invocações dos deuses. Mas que lhe adiantava tudo isso? Propiciariam os sacrifícios a felicidade? E quanto aos deuses? Foi realmente Prajapati quem criou o mundo, e não o Atman? Ele, o único, o indivisível? Não eram os deuses figuras criadas da mesma forma que tu e eu, perecíveis, dependentes do tempo? Seria, portanto, bom e acertado oferecer sacrifícios aos deuses? Era isso realmente uma atividade sensata, sublime? Quem merecia imolações e reverência, senão ele, o único, o Atman? E onde se podia encontrar o Atman? Onde morava ele? Onde pulsava o seu eterno coração? Onde, a não ser no próprio eu, naquele âmago indestrutível que cada um trazia em si? Mas em que lugar achava-se esse eu, esse âmago, esse último fim?
Não era nem carne, nem osso, nem pensamento, nem consciência, segundo afirmavam os mais sábios. Onde existia então? Para chegar até ele, até ao eu, até a mim, ao Atman, haveria qualquer outro caminho que valesse a pena procurar? Esse sentimento de profundo vazio o leva a suspeitar que a verdade está em algum outro lugar, à espera de ser descoberta. Ele deseja se embrenhar na floresta e seguir à procura do caminho dos caminhos, onde a ausência de tudo e de todos talvez o coloque em contato com a voz que emana das pedras, das árvores e do rio. Ele quer ouvir o que a vida tem a dizer, e só pode fazê-lo ao se distanciar de seus mestres e das palavras sagradas. Por muito tempo, achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim.